Vamos então falar agora dos conceitos fundamentais da mecânica, conceitos cinemáticos. Claro que o primeiro conceito é o de coordenada, ou de coordenadas. No caso do movimento ao longo de uma curva, nós estamos falando apenas de uma coordenada. E essa coordenada nós estamos indicando pela letra S, de forma que um objeto que se move, um móvel, num determinado instante de tempo, tem uma coordenada dada por S de t, depende do instante de tempo. S é uma função do tempo. Tempo é a variável independente e S é a variável dependente nesse caso. Ora, como é que nós definimos movimento e repouso? Se a coordenada deste objeto, uma vez escolhida a orientação, se ela variar com o tempo, nós dizemos que o objeto está em movimento. Usualmente, designamos por S0 igual a S de t igual a zero, ou S de zero. De forma que, se o objeto estiver em repouso, S é sempre igual a S0. Se o objeto estiver em movimento, isto não acontece. Vamos agora introduzir a notação. Nós vamos designar a coordenada espaço no instante de tempo t1. Quem é t1? É um tempo. Não vamos especificar qual. É um tempo t1. Utilizamos, às vezes, S índice 1 para a coordenada associada a um instante de tempo t1. S associada a um instante de tempo t2, e nós vamos considerar t2 sempre maior, né, do que t1. S de t2 vamos designar por S2. E, no que segue, como t2 é maior do que t1, eu vou escrever t2 igual a t1 mais um intervalo de tempo indicado por ΔT. Como esse tempo aqui é maior, então é claro que t2 é igual a t1 mais um intervalo de tempo. Estamos designando esse intervalo de tempo ΔT. Isso aqui é sobre a notação. E essa é uma questão realmente importante, questão de notação. Vamos agora a duas outras definições importantes, né? A primeira é de espaço percorrido. Ora, espaço percorrido é o espaço percorrido num intervalo de tempo. Espaço percorrido entre os instantes de tempo t1 e t2. De forma que nós definimos o espaço percorrido entre os instantes de tempo t1 e t2 e indicamos por ΔS, de forma que o espaço percorrido entre dois instantes de tempo é dado pela diferença entre o espaço no instante de tempo t2, que estamos utilizando S2, menos S1. Ora, o espaço percorrido, por essa definição, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Ora, um conceito importante é a distância percorrida. A distância, por outro lado, é sempre positiva.
A distância percorrida entre dois instantes de tempo é definida como sendo igual ao módulo de S2 menos S1, a função módulo. Ou seja, o módulo de S2 menos S1 é igual a S2 menos S1 se S2 for maior do que S2, e menos S2 menos S1 se S2 for menor do que S1. Então, temos aqui dois conceitos importantes, né, para o que segue. E é importante entender a diferença entre espaço percorrido e distância percorrida. A distância é sempre positiva, de acordo com o que indica aqui. Ou seja, se no instante de tempo T1 o móvel tinha a coordenada igual a S1, no instante de tempo T2 a coordenada do móvel é S2, então o espaço percorrido entre esses dois instantes de tempo é igual à diferença das coordenadas. É uma definição, portanto, bastante simples. Muitas vezes é muito útil lançarmos mão de gráficos no estudo do movimento. Por exemplo, num gráfico S vezes T, nós colocamos aqui nas ordenadas os espaços, de forma que S de T2, S2, indica este ponto aqui. S de T1, S1, indica esse ponto. Portanto, o espaço percorrido é igual a essa diferença. S de T2 menos S de T1. E o intervalo de tempo, T2 menos T1, é igual a T2 menos T1. É esse intervalo de tempo aqui. É sempre muito útil fazer uma análise utilizando gráficos, especialmente na cinemática escalar, porque aqui nós estamos falando da cinemática escalar, que é a cinemática adequada para o movimento de um objeto ao longo de uma curva predeterminada. É nisso que nós estamos aqui empenhados agora. Muito bem. Vamos agora começar com a primeira definição extremamente importante, mas muito simples, na verdade. Nós começamos com a definição de velocidade, neste caso, velocidade escalar média. E é sempre bom a gente indicar assim, V escalar, né, indicando velocidade escalar média. É curioso porque a definição de velocidade escalar média é muito simples, porque ela é definida para dois instantes de tempo. Ou seja, eu divido o espaço percorrido entre dois instantes de tempo pelo intervalo de tempo, T2 menos T1. É uma definição. Portanto, a velocidade escalar média depende do intervalo de tempo. Ou, se eu escrever de uma outra forma, utilizando aquela notação anterior, a velocidade escalar média é igual a S de, digamos, T1 mais ΔT, porque S2 é igual a S de T2, mais T2 é T1 mais ΔT, menos S de T1, dividido por T2 menos T1, é o que nós chamamos antes de ΔT. Ora, é uma definição simples, porque nós estamos falando do quociente entre duas grandezas, o intervalo de tempo e o espaço percorrido. No entanto, eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte. Essa é uma definição de velocidade, mas, na verdade, o que o velocímetro mostra é a velocidade num determinado instante de tempo. A essa velocidade,
nós damos o nome de velocidade instantânea. Velocidade num instante de tempo. Ora, como é que nós definimos a velocidade instantânea? E aqui tem um truquezinho matemático. Newton introduziu esse conceito no estudo da cinemática, porque ele precisava de introduzir algo novo. E foi isso que ele fez. Ora, como é que a gente determina a velocidade instantânea? Em princípio, a coisa é bastante simples. O que eu faço para definir a velocidade instantânea é considerar esse intervalo de tempo cada vez menor, cada vez menor. Porque se eu considerar esse intervalo de tempo cada vez menor, o tempo t2 tende para o tempo t1. Então, eu estou definindo a velocidade no instante de tempo t1. Esse é o truque, mas é bem simples na realidade. Como é que devemos fazer? Agora vamos definir a velocidade num instante de tempo, seja esse instante de tempo t. Bom, agora estou falando da velocidade instantânea. A velocidade instantânea ela é definida quando eu tomo um intervalo de tempo cada vez menor. A essa operação, nós damos o nome de limite. Limite em que ΔT tende a zero. Eu estou considerando T2 cada vez mais próximo de T1. Aqui nós estamos trabalhando com T a seguir, mas serve para T1, claro. Então, esta velocidade é definida como o limite em que ΔT tende a zero de S de t mais ΔT menos S de t dividido por ΔT. ΔT. É isso. É tão simples quanto isso. O problema é como fazer esta conta direito. Tomo a diferença, divido por ΔT e tomo o limite em que ΔT tende a zero. Ora, essa operação aqui é conhecida como a derivada de uma função. Portanto, indicamos a velocidade no instante de tempo t como sendo igual à derivada da coordenada s como função de tempo com respeito ao tempo. Mas não há necessidade de pânico, porque derivar significa isto. ds dt é o que resulta de tomarmos o limite quando ΔT tende a zero de S de t mais ΔT menos S de t dividido por ΔT. Ou seja, depende um pouco da nossa habilidade, né, de fazer isso. Tomar a diferença, dividir por ΔT e agora considerar o limite quando ΔT tende a zero. Mas, de qualquer maneira, isso define a velocidade instantânea. É também definida como uma taxa de variação instantânea dos espaços com respeito ao tempo. E aqui eu estou falando sempre da velocidade escalar. Agora, vamos considerar o caso da aceleração. Também, para aceleração, nós devemos introduzir, em primeiro lugar, a aceleração escalar média. E a aceleração escalar média, ela é definida como a velocidade escalar determinada no instante de tempo t2, menos a velocidade escalar determinada no instante de tempo t1, dividido por ΔT, ou seja, t2 menos t1. Ora, de outra forma, nós podemos definir a velocidade, a aceleração escalar
como sendo igual a V, calculado no instante de tempo t1 mais ΔT, menos V de t1, dividido por ΔT. Estou definindo a aceleração escalar média. Ora, podemos agora, de novo, introduzir o conceito de aceleração instantânea, a aceleração calculada no instante de tempo t. Ora, como é que eu faço isso? É bem simples, né? Em primeiro lugar, a gente começa com essa aceleração escalar aqui. Ou seja, eu considero V de t, agora estou calculando a aceleração no instante de tempo t, é V de t mais ΔT, menos V de t, dividido por ΔT, mas como eu quero num instante de tempo só, eu preciso determinar esta relação no limite em que ΔT tende a zero. De novo, eu quero lembrar que esta aqui é exatamente a definição da derivada da função f de t. Consequentemente, a de t, a aceleração instantânea, é igual à derivada da função velocidade como função do tempo com respeito ao tempo. Mas é claro que isto aqui se obtém a partir desta receita aqui. Qual é a receita? Calcula a velocidade no instante de tempo t mais ΔT, subtraio de V de t e divido pelo intervalo de tempo. E agora tomo o limite em que o intervalo de tempo é igual a zero. Ora, vamos fazer um exercíciozinho bem simples, né, para a gente entender como é que a gente determina a velocidade e a aceleração. Então, o nosso exemplo é aquele que a gente começou. Eu escrevo S de t como sendo igual a 5, é aquele exemplo, mais 10 vezes t, menos 5 vezes t ao quadrado. É isto. Agora, eu quero calcular, né, a velocidade média entre dois instantes de tempo, né, t e t mais ΔT, de forma que, em princípio, a velocidade média é igual a 5 mais 10 vezes t vezes t mais ΔT, porque primeiro eu calculo o espaço em t mais ΔT, menos 5 vezes t ao quadrado, que é igual a t mais ΔT ao quadrado. Ou seja, aqui eu primeiro calculei o S de t mais ΔT. Isso é essencial. Agora, eu subtraio de S de t. Portanto, menos 5 mais ΔT menos 5 vezes t ao quadrado e divido por ΔT. Ora, qual é o resultado disso? Ora, a velocidade média é igual a 5, subtraio de 5, isso eu obtenho 0. Agora, aqui eu tenho 10t menos 10t, ficou, portanto, 10 vezes ΔT, que é o resultado disso. E agora que eu tenho menos 5t2, mas se cancela com menos 5t2, portanto, é menos 5 vezes ΔT vezes t, duas vezes, portanto, aqui eu tenho menos 10.
Eu peguei o menos 5, né? E 2 vezes t vezes ΔT. E ainda eu tenho menos 5 vezes ΔT ao quadrado. E agora eu tenho que dividir por ΔT. Olha só, eu consigo determinar a velocidade média num intervalo de tempo arbitrário. Qual é o resultado? A velocidade média é igual a 10, porque o ΔT aqui se cancela, 10 menos 10t, e finalmente menos 5 vezes ΔT. Portanto, se eu tenho o t e tenho o intervalo de tempo ΔT, eu tenho a velocidade média. E agora, qual é a velocidade instantânea? Eu tomo o limite quando o ΔT tende a zero. Ou seja, eu tenho o ΔT igual a zero. Portanto, a velocidade instantânea é igual a 10 menos 10t. Aí está a resposta. Simples. E qual é a aceleração? Bom, agora é um exercício extremamente simples. Tá? A aceleração é igual à aceleração instantânea e a gente vai obter que a aceleração, como função do tempo, é igual a menos 10. É claro que aqui nós estamos imaginando que estamos utilizando, sempre que a gente não especificar, nós estamos utilizando o sistema MKS ou sistema internacional. Portanto, a aceleração aqui é metros por segundo ao quadrado, né? A velocidade é em metros por segundo, o tempo é em segundos. Como sempre, muito obrigado e até a próxima aula.